transmitir em direto? Está a entrar em direto? Glória a Deus. Tivemos aqui um problema técnico, mas já está resolvido. Depois vamos pôr a reunião toda completa, como deve ser. Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 3:23 algo. E hoje vou falar algo difícil. Algo que mexe muito o nosso foro, nosso íntimo. Talvez quando a pessoa é mais nova seja mais fácil, mas quando já tem mais alguma idade, talvez seja mais difícil. Já vivemos alguma coisa, já passamos por algumas situações e há coisas que nós não gostamos. Mas o título é Sempre Nós. Sempre Nós. Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não justo, não sequer. Sendo, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém pense que apesar de ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, nós ficamos isentos de problemas ou sem problema. O que acontece na nossa vida é que realmente nós temos que buscar Deus e depender unicamente e exclusivamente de Deus. Uma das coisas que nós temos que aprender realmente é que nada somos. Apenas somos filhos de Deus. Muitos pensam que por nos tornarmos filhos de Deus, tornamos super. Realmente tornamos algo grandioso para com Deus. Se realmente a nossa vida mudar para com Deus, realmente Deus vai nos usar, mas vai nos usar de uma forma gloriosa. Alguns pensam que por se tornar desta forma, de se tornar um filho de Deus, tudo fica maravilhoso. Eu não digo que não fique bom, porque fica muito bom. Você tem um Criador dos céus e da terra consigo. Mas à medida que nos aproximamos dele, mais conseguimos ver aquilo que nós somos. É exatamente como temos um espelho em casa e estamos a uma certa distância, a bastantes metros dele, da distância dele, e nós vemos. Mas à medida que nos aproximamos, começamos a ver os defeitos que nós temos, o cabelo que não está bem cortado, a barba que não está bem feita, o cabelo que não está bem penteado. À medida que nos aproximamos de Deus, mais nós vemos os nossos erros. Mais vemos que realmente nada somos e que em tudo dependemos dele. Quanto mais nós tomamos consciência disso, mais Deus fica em nós. É impressionante que Deus nunca escolheu homens. Todos os homens que ele escolheu, nunca escolheu homens completamente certinhos. Portanto assim, porque não há homens certos. Não há homens perfeitos. Então Deus, em toda a Bíblia, mostra-nos homens e mulheres que não eram perfeitos. E então, vemos David escolhido em bem pequena idade. E 13 anos depois é que veio a ser rei.
mas fez erros, mesmo como rei. Mas uma coisa ele fazia, cada vez que ele era exposto perante o erro, ele se arrependia. E Deus levou isso tanto em causa, levou isso tanto em apreço o que ele fez, tanto em consideração o que ele fez, que disse que Davi era segundo o seu coração. Outros homens que Deus escolheu, todos eles não eram perfeitos. Mas eram homens que tinham algo, todos eles eram obedientes. E é aqui que em cada um de nós se torna difícil às vezes. Para alguns é muito fácil, mas para outros não é fácil. Não é fácil obedecer quando nós estamos num emprego e estamos a ver as pessoas a fazer coisas erradas. Não é fácil. Nós estamos na igreja e estamos a ver coisas que não estão tão bem como nós gostaríamos que estivessem e ter que obedecer na mesma. Não é fácil Deus nos mandar fazer coisas que nós muitas das vezes não queremos fazer. Eu quero vos levar o que acontece agora conosco. Aconteceu com Jesus. E você diz, com Jesus? Sim, com Jesus. Vamos abrir em Mateus 5:8. Mateus 5:8. Portanto, vamos abrir em Mateus 5:8. Eu peço desculpa por esta reunião, as legendas não vão aparecer, mas não se preocupem, eu estou-vos a dizer, Mateus 5:8. É importante que você acompanhe na sua Bíblia para você entender a vontade de Deus para si. E está aqui em Mateus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ouçam, é impressionante. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus, a primeira coisa que nós, quando nós ouvimos este versículo, a primeira coisa que nós pensamos é aquilo que ele padeceu na cruz. Mas você sabe que não foi aí que ele aprendeu a obediência? Não foi aí que ele sofreu? O começo todo do sofrimento foi antes, muito antes. Portanto, o que está aqui escrito em Hebreus 5:8 é: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mas não foi o que padeceu na cruz. Eu quero-vos provar isto. Vamos abrir em Mateus 26:39. Mateus 26:39. E em Mateus 26:39, Jesus está no jardim de Getsemane e no jardim ele está a orar, leva os discípulos, pede para eles orarem com ele e ele afasta-se um pouco e está a orar. Ele sabe o que vai acontecer e aquilo pesa-lhe no espírito. Ele sabe o sofrimento que vai passar e pesa-lhe. Ele sabe o que vai acontecer. E antes de sofrer, ele já está a sofrer. Antes de passar na carne, ele já está a sofrer em espírito. Porque as coisas no mundo espiritual acontecem primeiro, depois é que acontecem no mundo físico. E Jesus estava a sentir o que estava a acontecer no mundo espiritual. E veja o que é que aqui aconteceu. Mateus 26:39. E indo um pouco mais adiante, prostrou o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai,
se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele não queria passar por aquilo que passou. Mas, no entanto, ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O que aconteceu com Jesus acontece connosco agora. Há situações que nós gostaríamos de não estar a passar. Algumas delas não são agradáveis. Nós não gostaríamos de estar a passar. Mas eu pergunto, e Deus? O que é que Deus fala sobre esse assunto? Você já orou sobre o assunto? Mas as coisas continuam, apesar de você ter orado. Coisa estranha. Você já olhou para si? Já se viu ao espelho? E viu o que é que possa estar errado em si? Eu quando falo para si, eu não falo só para si, eu falo para si e para mim, porque infelizmente estamos todos no mesmo barco. O que é que eu quero dizer com isto? Ninguém é perfeito. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Todos nós temos erros. Mas o reconhecimento desses erros e a mudança nos faz trazer mais próximo de Deus e ficar mais próximos de Deus. O reconhecimento que a vontade dele é soberana sobre nós e o fazer essa vontade quando nós não queremos fazer. Eu ainda hoje faço uma coisa que Deus me disse para fazer, mas no entanto eu não queria fazer. No entanto, eu prefiro obedecer do que não obedecer. Antes de ontem eu falei com uma pessoa e eu dizia que não queria ir a um determinado sítio. E dei justificações porque é que eu não queria ir, por causa disto, daquilo, daquilo. Deus, no dia a seguir, falou comigo, mostrou-me quanto eu estava errado. E eu disse: eu vou onde tu quiseres que eu vá. Embora eu não quero ir, eu vou. Às vezes não queremos estar num determinado sítio. Às vezes estamos a ser ofendidos, magoados. E não queremos estar. Não queremos lá ficar. Não estou para isto. Eu já não tenho idade para isto. Quantas vezes eu ouço isto? Até eu estava tão bem. Estava tudo tão bem e agora estou mal. Você não está a entender. Deus está a tentar lidar connosco. Está a tentar moldar o nosso caráter. Exatamente como moldou o de Jesus. Jesus, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. Você sabe que José do Egito foi preso, ou antes, foi vendido pelos irmãos como escravo, não tendo eles justificação para o fazer, embora por inveja o fizeram. Ele foi vendido como escravo. E é impressionante, em toda a descrição bíblica, nós não vemos José dizer nada. Ele foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, fez-se notar entre os outros por causa do seu trabalho, que era um trabalho de afinco, visto que ele estava na posição como estava. Ele, apesar de não ser escravo, era um escravo na altura e ele então trabalhava como um escravo. E isso foi notado pelos outros. Depois,
A mulher do próprio homem que o comprou tentou se meter com ele, ir para a cama com ele. E ele fugiu disso. No entanto, ela o acusou injustamente e ele foi preso outra vez injustamente. Ele foi vendido como um escravo injustamente. Ele foi vendido, foi preso injustamente porque ele não fez nada. E quantas vezes nós não fizemos nada e acontecem-nos coisas que nós não esperávamos? Se você for ler a história de José, no final de Gênesis, ele nada disso outra vez. É impressionante como este homem nada disso. Depois disso, ele estava na prisão. E apareceram 2 homens com sonhos. E ele interpretava os sonhos que Deus lhe tinha dado o dom. E ele deu a interpretação dos sonhos. E aquele que ele sabia que se ia salvar, que não ia morrer, disse: não te esqueças de mim. No entanto, esqueceu-se dele. Ele pensou que era a porta de poder sair daquele lugar. Mas Deus é que o iria livrar. E foi Deus que o livrou. Mas ele padeceu. Passou por circunstâncias nada agradáveis. Por algo que ele não gostava. Mas, por causa dele ser obediente, por causa dele servir, Deus a seu tempo o exaltou. E o colocou no lugar que ele já tinha preparado para ele há anos atrás. Jesus, por causa daquilo que ele fez, da obediência que ele teve ao Pai, Deus lhe deu um lugar soberano e um nome que é sobre todo o nome. Ele está sentado à direita de Deus Pai. É nosso intercessor pela obediência que ele teve. Com esta oração, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Deus mostra através da Bíblia, de várias passagens na Bíblia, que realmente aquilo que obedece, aquilo que é humilde, Deus a seu tempo o exaltará e colocar no lugar certo, que Ele quer. Mas aqueles que agarram, criam guerras, criam conflitos, esses Deus afasta dele. Aqueles que muitas das vezes, quer na igreja, quer fora da igreja, só criam conflitos e na mão deles nada prospera, nada anda para a frente. E quando veem as coisas mal, só falam. Em vez de orarem, falam. Só murmuram. É esses. Deus faz afastar dele. Porque esses não são guiados. Esses não fazem igual a Jesus. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Vamos lá abrir em Tiago 4, 7. Sabe que até a nossa sujeição a Deus faz repelir o diabo. Às vezes, por exemplo, quando nós lemos toda a passagem de José, tudo o que passou, nós pensamos, foi o diabo que o vendeu como escravo por causa do que fez com os irmãos. Foi o diabo que deixou que ele ficasse como escravo. Foi o diabo que o acusou injustamente e ele foi preso. Mas se você pensar em toda a história, José
não estaria como primeiro-ministro do Egito, o local de mais importância em todo o Egito, só abaixo do faraó. E, no entanto, ele não era egípcio, era hebreu. Por isso não teria direito ao lugar, mas Deus o conseguiu pôr naquele lugar. Mas ele não podia estar naquele lugar se ele não fosse vendido como escravo. Ele não podia estar naquele lugar se não tivesse trabalhado como escravo e sendo conhecido. Ele não podia estar naquele lugar se não tivesse sido preso, porque foi lá que ele revelou os sonhos a primeira vez. Então, todos os fatores da nossa vida contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os fatores que aconteceram na nossa vida foram para nos tornar aquilo que somos hoje. Realmente houve coisas que não foram boas, enquanto qual nos magoaram muito. Mas aqueles que agarraram nessas mágoas e entregaram a Deus e perdoaram as pessoas que os magoaram, esses continuaram a andar com Deus. Aqueles que acharam, não, é uma injustiça, e revoltaram-se, dificilmente ficaram com Deus. Eu vi muita coisa acontecer a pessoas por causa de desobedecerem. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Às vezes não é fácil o que acontece na nossa. Às vezes a nossa vontade é fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Conseguir arranjar provas para poder mostrar aos outros o que aquelas pessoas realmente estão a fazer. Sei que eu já fiz isso. Eu queria ter provas para poder apontar o dedo a outra pessoa. Para poder justificar que a pessoa o que é que me andava a fazer a mim. E entanto Deus disse-me para mim, manda tudo fora, todas as provas que tem, que Ele te fez a ti, manda tudo fora. E eu disse, Senhor, mas eu tive tanto tempo para conseguir isto. Ele disse, manda tudo fora. Eu mandei tudo. Então eu não tenho mais provas para poder acusar ninguém. Então se eu não tenho mais provas, como é que vai ser? Está nas mãos de Deus, não nas minhas. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Às vezes nos faz confusão porque tanta coisa acontece na nossa vida. Mas como é que é possível? Às vezes vemos pessoas sem Deus, às vezes prosperarem mais que nós. Às vezes vemos pessoas sem Deus que parecem ter uma vida mais feliz que a nossa. E nós dizemos, mas como é que é possível, Senhor? Nós temos-te a ti. Como é que é possível? Eu vos contei, logo no princípio da reunião, que Deus é como fosse um espelho.
E realmente, à medida que nos aproximamos cada vez mais desse espelho, mais dos nossos defeitos nós vemos. Você entende? Por isso é que diz aqui, no versículo 9, senti as vossas misérias e lamentai. Nós nunca vamos sentir isto se não estivermos próximos de Deus. Porque nós não vamos ver os nossos erros. Vamos ver os erros dos outros sempre, não os nossos. Os nossos? Não, eu tenho Deus, eu tenho lá erros. Se é que digo aqui, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Você sabe que isto só é possível se você estiver próximo de Deus. Porque ao pé dele, tudo se fica nu, tudo se vê. Nós vemos a nós próprios. Nós realmente choramos internamente porque realmente vemos que podíamos ser muito melhor. E é aqui a grande diferença. Sempre nós. Nunca os outros. Sempre nós. Você pode estar a queixar o que é que lhe estão a fazer. Você pode estar a queixar o que é que lhe está a acontecer. Mas, por favor, olhe primeiro ao espelho. Olhe primeiro para si. Deixe os outros, que Deus tratará dos outros. Veja o que é que Deus quer moldar em si, o que é que Deus o quer fazer conseguir consigo. Jesus sofreu antes, porque ele soube antes o que ia acontecer. Mas Deus permitiu que ele soubesse antes para ele poder decidir. Não, eu faço a tua vontade. Não, eu não quero isto na minha vida. Se afaste de mim este cálice. Mas, no entanto, ele diz, mas não se faça a minha vontade, Pai, mas a tua. A tua, Pai. E atualmente, com cada um de nós, que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus permite certas coisas chegar até nós. Para vermos qual vai ser a nossa resposta. Pai, não a minha vontade. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Eu sempre pensei que a vida de cristão iria ser uma vida completamente diferente. De glória, de força, de poder. E eu ainda continuo a acreditar assim. Só que, será que nós estamos preparados para essa vida? Nós estamos preparados para viver uma vida com Deus, conosco? Quando há coisas em nós que ainda não estão bem? Quando há coisas em nós que ainda precisam de ser moldadas? Há atitudes que não estão certas? Há maneiras de viver que estão erradas? Ontem à noite Deus tocou o meu coração. Eu só tinha vontade de chorar. Só tinha vontade de chorar. Eu reconheço que nada sou. Ai de mim, se só alguma coisa. Eu quero ser. Havia uma coisa que eu não queria fazer hoje. E Deus disse-me para ir fazer. E eu disse que fazia, tomei a atitude e resolução no meu coração de ir fazer. Deus acabou por não permitir que isso acontecesse, mas eu já estava decidido, eu ia. E é isso que Deus quer ver, a atitude do nosso coração.
Conta-se entre nós que havia uma certa pessoa que quando chamavam para ir servir na igreja, ela a primeira coisa que se lembrar é que tinha que ir servir para a China. E então a pessoa ficava, não, para a China não. Então não ia lá à frente porque ela não queria ir para a China. Para a China não, senhor, para a China não. Mas aquilo tocava-lhe no coração, até a ponto de arder no coração. Até que chegou um dia em que a pessoa disse, pronto, senhor, eu sirvo-te, seja onde for. Se for para a China, vou para a China, eu vou para a China. Pronto, eu vou para a China. E foi lá à frente. Quando ela estava lá à frente, a dar a sua vida para serviço de Deus. Era dar a sua vida para Deus. Era entregar a sua vida. Não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ela estava a dar a sua vida para serviço de Deus. Para trabalhar na igreja. Deus virou-se para ela e disse assim, eu nunca te disse que ias para a China. Mas ela já tinha resolvido no seu coração que ia, fosse para onde fosse. Entende? Agora se você pensa assim, não, eu vou lá à frente, eu sei que Deus depois vai mudar a sua ideia comigo. Se você pensa assim, já está estragado. As resoluções que você tome de coração sincero. Sinceramente, não escondendo nada. Se há algo que assim, se você acha que não deve ser assim, seja sincero perante Deus. Agora prepare-se, porque você vai ter de ser moldado. Para que Deus possa usar a si como a ferramenta que Ele precisa para este mundo. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador com 25 anos de idade. Eu tenho hoje 53. Eu não trocava por nada deste mundo e eu voltaria a viver tudo o que eu vivi. Tudo. Talvez se eu pudesse evitar alguns erros, eu teria evitado. Mas foi através desses erros que eu aprendi a andar com Deus. Foi através desses erros que eu aprendi a conhecer mais de Deus e a saber as coisas erradas que eu andava a fazer. Não eram os outros. Eu. Sempre eu. Foi por esses erros que eu aprendi que há coisas que eu faço que me vão prejudicar a mim grandemente. A mim e a todos que estão comigo. Por isso é que Jonas, aquele que é conhecido por andar dentro da baleia, Jonas desobedeceu a Deus, porque Deus disse para ir pregar a um determinado sítio. E você sabe que ele tinha toda a razão de não ir lá pregar? Você sabe que o povo onde ele ia pregar tinha feito mal ao povo de Jonas? Tinha maltratado, tinha matado, inclusive. Ele tinha razão. Mas a nossa razão não muda o coração de Deus. É o que Deus quer, não o que nós queremos. Jesus tinha razão. Passe de mim este cálice, Senhor. Ele tinha razão. É muito sofrimento. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ouçam uma coisa que eu aprendi nesta vida. Tudo o que lhe está a acontecer tem um propósito. E você tem que aprender a viver com o que lhe está a acontecer.
E tem que aprender o quê? Aceitar? Não. Buscar a Deus para a mudança na sua vida. Confiar em Deus. Porque Ele vai nos dar o escape, na altura certa, no momento certo, nos vai libertar, nos vai abençoar. Ele é Deus. Mas confiando sempre, unicamente e exclusivamente em Deus. Viram-se contra si, falam mal. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Não olhe para as ameaças. Não olhe para o que os outros dizem. Não olhe para o que os outros são capazes de fazer. Olhe para Deus. Senhor, eis-me aqui, escolhido por ti, para fazer o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Se você tiver essa atitude, você vai vencer, seja o que for. Não se importe com o que falam daqui e dali, o que fazem daqui e dali. Não se importe com nada disso. Importe-se com o que Deus pensa. Isso é que você se deve importar. Agora os homens e as mulheres. Ai, mas você não sabe, eu tenho o poder de fazer isto e aquilo. Poder. Jesus disse a Pilatos, o poder que tens foi dado do alto. Quer dizer, assim como te foi dado, pode ser tirado. Sim, entendo que aqueles que têm o poder não têm nada. Nada comparado com o nosso. Então aprenda isto. Tudo está sujeito a mudar. Mas primeiro tem que mudar a sua vivência com Deus. A sua maneira de viver com Ele. Veja o que é que está aqui escrito. Em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Primeira de Coríntios 10, 13. Nós estávamos em Tiago, portanto é mais para trás. 1 de Coríntios 10, 13. Realmente há uma passagem bíblica que diz que entrai no seu descanso. O descanso é confiar no Senhor. É deixar que Ele faça as coisas. 1 de Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Assim entende que Deus sabe o que é que nós estamos a passar. E Ele nos dará o escape na altura certa. Se nós confiarmos nele. Se nós dermos completa a vida a Ele. Se nós, apesar de estarmos a passar coisas que não gostamos, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer o que tu queres. Às vezes pode não ser na igreja. Às vezes pode ser no mundo. Às vezes pode não ser no mundo e ser na igreja. E alguns dizem assim: mas como é que é possível? Então, eu no mundo não tenho problemas com ninguém e chego à igreja e estou com problemas. Olhe para o espelho, por favor. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho primeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Busque mais a Deus. Mais a Deus. Mais. Quanto mais buscar a Deus, mais você vai ver as imperfeições, os erros, os defeitos. E às vezes não são defeitos físicos, não tem nada a ver com isso. São defeitos de caráter.
Você age de uma determinada maneira que não devia de agir. Às vezes são coisas tão pequenas que você nem nota, nem dá por isso. Mas se você se juntar mais a Deus, você vai ver. Você vai ver. Humilhai-vos perante Deus, que a seu tempo Ele os exalta. Não são os outros que estão a fazer nada contra si. É os seus erros, os meus erros, que vão provocar problemas contra nós próprios. Deus nos dará o escape na altura certa. Se nós nos humilharmos perante Ele. Mudarmos. Porque o nosso alvo não é esta terra. O nosso alvo é a vida futura com Deus. Esse é. O nosso alvo é estar com Deus sempre. Sempre. Quer aqui na terra, quer fora dela. Sempre. E eu lhes digo que não há nada melhor do que estar com Deus. Mesmo que isso nos leve às lágrimas. Não há nada.